ou de corais de cânticos. Ah, mas você não pode falar do coral de cânticos. Gente, não sou eu, é a história. Pesquisem, corram atrás, entendeu? Peguem as informações por vocês mesmos. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu estou falando. Até porque eu não quero que vocês só. Eu já falei isso uma vez, eu não quero que ninguém engula o que eu estou falando. Eu quero que vocês escutem, vejam o caminho que está sendo apresentado e corram atrás da informação. Observa bem a vestimenta que era empregada nos cultos pagãos. Eu mostrei uma imagem de um desses cultos pagãos sendo feito em Stonehenge. Se vocês forem observar a vestimenta dos sacerdotes dentro de Stonehenge, todos eles usam essa vestimenta que está na tela. É claro que a grande maioria é com capuz na cabeça. Tá? Os padres, tanto franciscanos quanto jesuítas, quanto cavaleiros templários e assim por diante, né, na Idade Média, usavam a vestimenta completa, incluindo o capuz na cabeça. Tá? Os evangélicos hoje nos Estados Unidos e os corais católicos e evangélicos podem não colocar o capuz na cabeça, mas usam a mesma vestimenta. Desnecessariamente. Por que usar isso se é desnecessário? Será que para eu só consigo cantar se eu tiver que usar essa vestimenta? Por que ninguém pergunta o motivo de todo mundo estar usando aquela vestimenta? Ah, não, porque isso é roupa de coral. Quem disse para você isso? De onde saiu isso? Está escrito na Bíblia que se você quiser cantar, você tem que botar essa roupa? Não tá. Então, de onde saiu essa ideia? É motivo de pesquisa. Tá? São perguntas simples que todo mundo deveria fazer, mas as pessoas não fazem. As igrejas cristãs absorveram diversos detalhes como vestimentas dos sacerdotes pagãos antigos, uso de incenso. Ah, minha igreja não tem incenso, não importa, a de outro tem. A sua pode não ter, mas a outro tem incenso, tá? Águas sagradas nos ritos de purificação. Ah, eu não tenho água sagrada nos ritos de purificação. Tá bom, você tem um copo com água? Tá, isso é o que se chamaria no passado de água sagrada. Você bebe a água e isso te limpa dos seus pecados? Então é um ritual de purificação. Tá? Água benta ou água abençoada? Quando eu digo água benta, eu estou me referindo, obviamente, né, à religião que usa esse termo. Tá? Outras religiões usam outros termos. Tá? Usam cada religião tem o ritual pagão com o seu linguajar próprio. Tá? A queima de velas durante a adoração. Bem, por enquanto, né, a grande maioria das igrejas evangélicas aqui no Brasil ainda vê vela como uma coisa do paganismo. Apesar de não saber a origem, não saber nada, mas a grande maioria vê como uma coisa do paganismo e costuma não usar a vela em momentos religiosos, entendeu? Mas, por exemplo, os católicos aqui usam, a Ubanda usa, outras religiões usam, tá? Mas nos Estados Unidos já tem uma coisa que ainda não chegou aqui. Os evangélicos e protestantes nos Estados Unidos e Europa usam velas nos seus rituais. É porque isso ainda não foi absorvido pelo Brasil, mas falta pouco. A arquitetura de catedrais ou prédios santos. Bem, para quem conhece o conceito de igreja conforme a Escritura, né? Igreja somos nós. Igreja não é prédio. Não é prédio. Somos nós. Isso está na Escritura. Quem quiser que eu mostre, eu abro a Bíblia e apresento para vocês. Tá? A igreja é o corpo de Cristo. Isso está escrito no Novo Testamento. Quando o Velho Testamento chama de casa de Israel ou filhos de Abraão, ele praticamente está usando um outro linguajar, mais de acordo com a época, mas é a mesma coisa que tratar a igreja como corpo. E os homens se levantaram como um só homem. E o exército se levantou como um só homem. Quando usa essa linguagem, é tratando Israel como um só corpo. Isso aparece no Velho Testamento. Tá? No Novo Testamento, igreja não é prédio. Tá? Se fosse prédio, a igreja primitiva teria ficado em sinagogas.
E isso não aconteceu. Ah, mas Jesus ia na sinagoga. Sim, ele ia nas sinagogas que aceitavam receber ele. Como a grande maioria depois passou a não aceitar, porque os líderes religiosos mandaram provavelmente cartas falando para não aceitar, então Cristo pregou no campo, nas ruas, em vários locais, mas não foi dentro de prédio. Tá? Tem muita gente tem muito judeu que eu escuto usando essa ideia, né, com o objetivo de justificar a existência de templos. Tá? Então, isso não justifica, tá? Isso não justifica. Cristo pregou aonde ele foi bem recebido, ou aonde aceitaram receber ele, tá? Se vocês forem reparar um pouco nessa imagem, vocês veem também a foto logo abaixo, né, do padre usando a vestimenta que só faltou o capuz na cabeça, tá? Vamos falar um pouquinho de igreja anglicana. Para quem conhece um pouco de igreja anglicana, né, o rei ele é visto, né, como representante de Deus na Terra, semelhante a como era feito com os faraós, tá? Tem uma história aqui que exigiria um estudo completo sobre a família real, mas não é o foco da nossa apresentação, tá? Eu só vou mostrar um caminho para vocês seguirem, tá? Aí depois vocês fazem a sua pesquisa por vocês mesmos, tá? Vejam que muitos não viram, tá? Tava lá nas imagens, mas ninguém viu, tá? Antes de eu falar as frases que eu coloquei aqui em cima, vamos dar uma olhada aqui nas fotos. Lado esquerdo, parte de cima. Vocês estão vendo no ombro do príncipe William o falcão, a ave de rapina. Na altura do peito, né? Para quem lembra do estudo anterior, já reconhece o que é essa representação. Asas curvadas para baixo ou asas abertas representam os descendentes daqueles que vieram do céu à terra, o descendente diretamente dos deuses. Para quem lembrar da cultura suméria ou da cultura egípcia, né, todos os descendentes dos deuses eram representados de duas formas: ou com estatura acima da média, de grande estatura, ou com as asas. Tá? Então, vocês já estão entendendo aí mais ou menos a ideia que permanece, por exemplo, na igreja anglicana com relação à sua família real. Tá? Lado de baixo é um sacerdote anglicano que eu nunca tinha visto na minha vida até o casamento do príncipe William. Esse cara eu nunca vi, eu não tenho a mínima noção de quem é ele. Parece ser um sacerdote exclusivo da família. Tá? Ele não é do tipo que aparece em televisão como alguém famoso. Tá? Atrás da vestimenta dele... lembrando que em cima da cabeça dele ele tem uma mitra. Para quem não sabe o que é uma mitra, é aquele chapéuzinho em cima da cabeça dele. Aquele chapéuzinho, a origem dele está num chapéu mais antigo, que o desenho dele era o desenho de um peixe. Tá? Por isso que eu falo para tomar cuidado com esses símbolos. Um monte de evangélico por aí aceitou a ideia de que um dos símbolos da igreja primitiva era o peixe. Cuidado com isso. Estude antes de absorver essas coisas, tá? Essa mitra na cabeça, ela não tem um desenho exato de um peixe agora, porque ela mudou muito desde a época do Império Romano, tá? Desde a época do mitraísmo, tá? Mas antes, essa mitra tinha um outro desenho. Era um desenho exato de um peixe e era dos sacerdotes de Dagon. Quem quiser digitar depois na internet, é fácil demais. Digita Dagon. Vai na parte de imagens, vai aparecer um monte de estudo de um monte de gente, incluindo arqueólogos, mostrando desenhos esculpidos em parede dos sacerdotes de Dagon, vestidos de peixe. E na cabeça, o mesmo desenho dessa mitra. Tá? Lado direito, parte de cima. Oi, irmão, eu vendo... posso compartilhar a tela aqui só um pouquinho? Por favor, Pedrosa. Mostra o Dagon. Você falou, é muito importante. Muitos usando o símbolo do peixe como se fosse símbolo de crente. Qual é o símbolo de crente?
apóstolo Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Os Pedrosa, verdadeiros... dá um clique na imagem que está em cima de você à esquerda. Aqui, essa? É. A primeira imagem da esquerda, a parte de cima. Sim. Então, essas coisas, quando a gente fala aqui, foi bom que você tocou nesse assunto, eu vejo um montão de carro, de pastores. Quer dizer, o cara ligado à maçonaria, o pastor dele já está no satanismo. Ele pode botar o símbolo que ele quiser, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Agora, tem adoradores do Pai. Agora, os verdadeiros adoradores do Pai o adoram em espírito e em verdade. Não é isso? Então, é isso que nós estamos mostrando aqui. Ó, ampliei a tela aqui, ó.